Muito bem, agora eu estou a uma distância segura de vocês. Não há problema tirar a máscara, porque eu não vou colocar em risco a nenhum de vocês, ok? Para quem está conosco nos visitando, deixe-me só dizer que já há mais de um ano nós temos meditado num dos evangelhos, é o evangelho escrito por Marcos. Então, há mais de um ano, todos os domingos, em sequência, a gente analisa uma pequena porção deste livro. E nós chegamos ao capítulo 12. Então, abram as suas Bíblias no capítulo 12, e eu lerei os versos 41 a 44. Então, abra a sua Bíblia, Marcos 12, 41 a 44. Ouça com atenção, interesse, ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Diz o seguinte: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar a Tua glória nas páginas da Escritura. E que ao contemplar a Tua glória, nós sejamos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Vocês já sabem que Jesus está vivendo aqui nesta passagem a sua última semana de vida. Para ser mais preciso, Jesus está aqui na terça-feira daquela última semana. Ele será morto na sexta-feira. Portanto, no final da semana, Jesus será crucificado. Vocês já sabem também que Jesus está no templo. E vocês sabem que naquela terça-feira muitas coisas aconteceram com o Senhor Jesus lá no templo. Ele teve muitos embates com os líderes religiosos dos judeus. Depois ele teve um tempo de ensino no templo para as multidões, alertou as multidões a respeito dos falsos mestres, perigo dos escribas dos seus dias. Mas agora, nesta passagem, o verso 41 diz que Jesus está assentado diante do gasofilácio. Então agora, Jesus terminou o seu ensino e ele está assentado diante do gasofilácio. Irmãos, muito provavelmente, Jesus está aqui no Pátio das Mulheres. Pátio das Mulheres era aquela parte do templo em Jerusalém, a qual todas as pessoas tinham livre acesso. O Pátio das Mulheres era um pátio exterior, onde se permitia o acesso das mulheres.
é que elas não tinham acesso às instalações mais interiores do templo. E dizem os estudiosos que neste pátio das mulheres era onde ficava a câmara do tesouro. Alguns estudiosos dizem que havia nesta câmara do tesouro 13 recipientes estrategicamente distribuídos, onde as pessoas depositavam as suas ofertas. Então, muito provavelmente Jesus está nesse recinto, no pátio das mulheres, na câmara do tesouro, onde ficavam estes gasofiláceos, estes recipientes para receber, para se depositar as ofertas. O verso 41 diz isso. E a pergunta é, o que Jesus estava fazendo ali? O verso 41 diz claramente que Jesus estava lá e observava como o povo lançava ali o dinheiro. Então, o que Jesus estava fazendo? Ele estava observando o comportamento dos ofertantes. Jesus estava observando como as pessoas se comportavam ao depositar as suas ofertas no gasofilácio. Mas, irmãos, é muito importante que eu diga a vocês que Jesus não é um observador qualquer. Jesus é um observador perspicaz. Jesus sabe muito bem que o comportamento revela o coração. Aliás, foi Jesus mesmo quem ensinou que as pessoas se comportam como árvores frutíferas. Lembram dessa ilustração de Jesus? Jesus disse que cada árvore produz fruto de acordo com a sua natureza. E aí Jesus diz que os seres humanos são assim também. Cada ser humano se comporta de acordo com o seu coração. Jesus disse, do bom tesouro do coração, o homem bom tira o bem, o bom comportamento. Do mau tesouro do coração, o homem mau tira o mal. Então, Jesus ensinou que o coração determina o modo como as pessoas agem. O coração determina o comportamento. Então, Jesus não é um observador qualquer. Jesus sabe muito bem que o comportamento revela o coração. Então, Jesus estava observando como as pessoas lançavam o dinheiro no gasofilácio. E eu acredito que, com base em tudo isso que eu disse, eu não estou exagerando ou dizendo coisa demais, se eu disser que Jesus, como observador perspicaz, ele está observando o comportamento, mas o foco dele é o coração. Não é isso que Samuel ouviu quando ele foi ungir um rei para Israel? Deus não vê como vê o homem. Deus vê o interior, enquanto que o homem vê o exterior. Então, não é dizer demais, o texto não diz claramente, mas nós podemos deduzir que Jesus está observando o comportamento, mas ao mesmo tempo sondando corações, porque para Jesus o comportamento reflete aquilo que está no coração. E Marcos diz
que a certa altura, em meio à multidão de contribuintes, alguém em particular atraiu a atenção de Jesus. Alguém em particular chamou a atenção de Jesus. Marcos diz isso aí. E o verso 42 da nossa passagem diz que tratava-se de uma viúva. Está aí no verso 42. Então, uma ofertante viúva chama a atenção de Jesus. Eu já disse a vocês aqui outro dia que a viuvez de uma mulher nos dias de Jesus, na cultura da época de Jesus, era sinônimo de desamparo. E o verso 42 aí da nossa passagem diz que ela era viúva e acrescenta, era uma viúva pobre. Então tratava-se de uma ofertante socialmente destituída de amparo. Era alguém que vivia numa situação muito difícil, viúva e, além disso, pobre, e chamou a atenção de Jesus. E a pergunta é: o que foi que chamou a atenção do Senhor Jesus? Certamente não foi o valor da oferta, porque se você der uma olhada aí no verso 42, você verá que o verso 42 diz que a viúva ofertou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. A tradução aqui fala em 2 pequenas moedas. É assim que os tradutores traduziram para o português. Mas no original, Marcos diz que ela ofertou 2 leptons, é o nome da moeda. Lepton era a menor moeda do sistema monetário judaico. E Marcos esclarece que as 2 moedas, os 2 leptons, correspondiam a 1 quadrante. O que era 1 quadrante? Irmãos, o quadrante era a menor moeda do sistema monetário romano. Lepton era dinheiro judaico. Quadrante era dinheiro romano. Então, 1 quadrante era a menor moeda do sistema monetário romano. Para você ter uma ideia do valor de 1 quadrante, porque o quadrante era a 4ª parte, daí quadrante, um quadrante era a 4ª parte de um asse, Certa vez, Jesus, querendo mostrar que Deus se importa com coisas pequenas, querendo mostrar que Deus se importa com coisas insignificantes, ele diz que Deus cuida dos pardais. E Jesus falou assim: quanto é que vale um pardal? A gente compra 2 pardais por 1 asse. Lembra que Jesus falou? Não é? 1 asse, você compra 2 pardais. Então, o que Jesus quis mostrar? Que pardal é algo insignificante e, a despeito disso, Deus cuida dos pardais. Então, 1 pardal valia 2 quadrantes, não é? 2 quadrantes. Então, a oferta da viúva correspondia a 1 quadrante. Não compraria nenhum pardal. Não é? Essa é a ideia aí. Irmãos, não é fácil a gente fazer essa transposição de valores aí
e encontrar no nosso sistema monetário a correspondência do valor da oferta desta viúva. Não tem como fazer isso. Mas basta que você saiba que o que Marcos quer que fique claro aqui é que a viúva ofertou algo insignificante no que diz respeito ao valor monetário da sua oferta. Então, a conclusão é óbvia. Não foi o valor da oferta dada pela viúva que chamou a atenção de Jesus. Além disso, o final do verso 41 diz que muitos ricos depositavam grandes quantias. Então, se fosse o tamanho da oferta, Jesus teria observado outros ofertantes, porque o texto diz que muitos depositavam grandes quantias. E a ação desses ofertantes com grandes quantias fazia muito mais barulho do que a oferta quase que silenciosa da viúva pobre. Imagine os grandes volumes que Jesus viu serem depositados naquele dia. Preste bem atenção, não havia cédulas, dinheiro de papel moeda, não havia. Como nós temos hoje, todo o dinheiro era cunhado em moedas. Moedas de bronze, moedas de prata, moedas de ouro. Imagine o barulho, derramando aquele tanto de moeda lá, não é? Mas não foi isso que chamou a atenção de Jesus. Pergunta é, o que então chamou a atenção de Jesus? Por que a atenção de Jesus foi chamada por uma ofertante silenciosa, cujo valor monetário da oferta era insignificante? Por que é que Jesus foi atraído, a atenção de Jesus foi atraída para aquela ofertante? Irmãos, o texto deixa isso claro. Porque por que que Jesus disse que aquela oferta foi maior do que as demais? Em que sentido aquela oferta foi maior do que as demais? Irmãos, porque aquela oferta silenciosa proclamava, uma oferta pequena e silenciosa, proclamava a enorme devoção do coração da ofertante. Jesus observa comportamento, mas o foco é o coração. Aquela oferta, embora fosse de valor monetário insignificante, embora fosse uma oferta silenciosa, não barulhenta, ela acabou revelando para Jesus um coração totalmente devotado a Deus. É por isso que está aí no verso 43, Jesus diz, ele chegou a chamar os seus discípulos, ele quer aproveitar e mostrar para os seus discípulos um exemplo. Então ele chama os discípulos, verso 43, e diz: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Notem na afirmação de Jesus, ela depositou mais do que os outros, disse Jesus.
Como assim? Por que é que Jesus disse que a oferta dela foi maior? Se o valor monetário da oferta era insignificante? Irmãos, a explicação é que Jesus não estava considerando a oferta em si, mas Jesus estava considerando o que a oferta significava, o que a oferta representava. Jesus não está considerando o valor monetário da oferta, mas ele está considerando o significado espiritual da oferta. No verso 44, Jesus explica isso da seguinte forma: por que aquela oferta foi maior, a despeito de ter um valor monetário insignificante? Por que chamou a atenção de Jesus? Verso 44, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, a oferta da viúva, embora fosse de menor valor monetário, ela era de maior significado espiritual, porque ela revelava um coração totalmente devotado a Deus, um coração totalmente rendido ao Senhor. Jesus diz: da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Irmãos, a oferta da viúva demonstrava que a devoção dela pelo Senhor era maior do que tudo. A oferta da viúva revelava que o Senhor estava no trono do seu coração, no centro da sua vida. No coração daquela viúva, o Senhor ocupava o lugar de mais alta honra. O coração daquela viúva estava convencido de que a graça do Senhor é melhor do que a vida, de que vale mais do que muito ouro depurado. Então foi por isso que Jesus Cristo disse: a oferta dela foi maior do que a oferta dos demais. A razão é, Jesus disse, é que todos os outros ofertaram do que lhes sobrava. Isso significa que, embora a oferta dos demais fossem de maior valor monetário, elas revelavam um coração que não estava totalmente rendido ao Senhor. As demais ofertas revelaram um coração que não estava totalmente devotado a Deus. Era um coração dividido entre dois senhores. Era um coração onde o ego estava no trono e Deus vivia ali em algum canto menos importante daquela vida. Então é por isso que Jesus Cristo teve a sua atenção atraída pelo gesto daquela mulher, chamou os discípulos: vem cá, olha aqui. Está vendo essa mulher? Olha a oferta dela. Deu mais do que todo mundo. Por que, Senhor? Porque deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Esse é um coração verdadeiramente devotado a Deus. Esse é o ponto de Jesus. Então Jesus não está olhando o valor monetário, não está olhando simplesmente o gesto da mulher, mas Jesus está mostrando o que o exterior dela revela, o interior devotado a Deus. O que nós podemos aprender nesta passagem? Em primeiro lugar, irmãos, nós podemos aprender nesta passagem
a respeito da natureza interior do cristianismo bíblico. Preste atenção. O cristianismo bíblico é uma religião do coração, e não meramente exterior, e não meramente comportamental. Segundo a Bíblia, qual é o método de Deus? O método de Deus é mudar o interior para que o exterior também mude. Não é esta a promessa que Deus faz? Eu vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne, para que andeis nos meus estatutos. Ou seja, eu vou mudar o interior para que aconteça mudanças no exterior. Irmãos, a religião da Bíblia tem uma natureza interior. O cristianismo bíblico é uma religião do coração. Foi por isso que Jesus criticou os fariseus dos seus dias. A religião farisaica era uma religião do exterior. Jesus falou: vocês são como sepulcro caiado. É igual sepultura no dia de finados. Do lado de fora da sepultura, limpinha, encerada, florida, bonita, mas dentro da sepultura, ossada e morte. É assim a religião de vocês. Jesus condenou a religião dos fariseus assim. Jesus falou: vocês lavam o copo por fora, mas bebe com o copo sujo por dentro. Jesus diz: não, a religião de Deus, da Bíblia, correta, é a mudança no interior, é a limpeza no coração, para que o exterior também mude. Então, aprenda isso, meu irmão, aprenda isso, minha irmã. Deus não vê como vê o homem. Deus vê o interior. Deus não se deixa impressionar pela aparência. O cristianismo bíblico é uma religião do coração. Então, essa passagem nos ensina sobre a natureza interior do cristianismo bíblico. Segunda lição que nós podemos aprender aqui é a respeito da renúncia requerida pelo discipulado cristão. Irmãos, o discipulado cristão implica entrega total. O chamado do discipulado cristão é para que nós amemos o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. O chamado do discipulado cristão é: filho meu, dá-me o teu coração. Coração na Bíblia é o centro da vida. Entregar o coração é entregar a vida. Entregar o coração é entregar tudo. Discipulado cristão implica entrega total. Preste atenção no que eu vou dizer. A salvação é de graça, mas o salvo perde tudo. A salvação é de graça, mas o salvo abre mão de tudo. Ele entrega o seu coração. Para seguir a Jesus, você precisa estar disposto a abrir mão de tudo. Paulo disse que renunciou a tudo, considerou tudo perda por causa de Jesus. Jesus Cristo disse: se alguém não negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo.
O que significa tomar a cruz? Morrer. O discípulo de Cristo é aquele que morreu para si mesmo, morreu para o mundo, para viver para Cristo. Então, essa viúva entregou tudo. E isto é o discipulado cristão. É renúncia total. Eu gosto de alguns velhos hinos cristãos que falam desta renúncia total do discipulado cristão. Lembram? Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Para seguir a Jesus tem que abrir mão de tudo. Tudo. Há um hino no nosso inário que nós cantamos, não é? E que fala desta renúncia total. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Hino 222. Jubiloso, pois, me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Jubiloso, pois, me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Entrega com reservas não vale, não dá para seguir a Jesus. Senhor, eu vou entregar parte, tá? Mas eu vou reservar algumas coisas. Ó, isso aqui eu entrego. Não, isso aqui não. Isso aqui eu retenho, é meu. Não, isso aqui não. Não, ó, aqui mando eu, Senhor. Nessa parte mando eu. Não. Não dá para ser discípulo de Cristo sem entregar tudo. É entrega sem reservas. Sem reservas. Foi isso que a viúva fez. É isso que o discipulado cristão exige. Você está pronto para perder tudo? Você está pronto para perder a própria vida? É assim o chamado do discipulado cristão. É por isso que eu digo que a salvação é de graça, mas você perde tudo. Durante a semana, eu estava estudando o texto e isso me veio à mente, e eu comentei com a Eliane, que estava perto de mim. Falei, olha, a salvação é de graça, mas a gente tem que perder tudo. A princípio ela não entendeu. Eu falei, não, mas como? Tem que perder. Vou perder? Não, não pode perder. Ninguém perde por seguir a Jesus. Tem ganho. Mas o caminho da glória é o caminho da cruz. Tem que passar pela cruz para ter glória. Tem que perder. Mas vale a pena. Porque Jesus Cristo disse, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder por minha causa, achá-la-á. Esse é o paradoxo do discipulado cristão. Quem quer ganhar, perde. Mas quem estiver disposto a perder, ganha. É perder para ganhar. Então são essas duas lições que esta passagem ensina para você e para mim. A primeira lição é a respeito da natureza interior do cristianismo bíblico. E a segunda lição é a respeito da exigência de renúncia total do discipulado cristão. E, finalmente, a pergunta é, que tipo de resposta você deve dar a essa passagem? Tá, eu aprendi isso, mas agora, o que eu faço? Que tipo de resposta eu darei a esta mensagem? Irmãos, tendo lido essa passagem, tendo entendido essa passagem dessa forma, tendo ouvido esta mensagem,
A resposta que nós devemos dar é cuidar mais do nosso coração. Cuidar mais do nosso coração. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você vai dizer, mas reverendo, guardar o coração? Como é que eu faço isso? Olha, vou dar uma dica prática. Você faz isso gastando tempo com leitura da Bíblia. Você faz isso gastando tempo com instrução bíblica. Você faz isso gastando tempo com meditação na palavra de Deus. Lembra que o salmista disse? Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Essa é a maneira de cuidar do coração, cuidar do interior, lavar o copo por dentro, para que ele fique limpo também por fora. Então, de maneira bem prática, não consigo ser mais prático do que isso. O que eu tenho que fazer para cuidar do meu coração? Lê a Bíblia, irmão. Medita na Escritura. Ouça instrução bíblica boa. Você está limpando o copo por dentro, para que ele fique limpo também por fora. E não se esqueça de orar pelo seu coração. Ore pelo seu coração. O cristianismo bíblico é uma religião do coração. Ore pelo seu coração. Faça como Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha que oração. É assim que você purifica o seu coração. Senhor, cria em mim um coração puro. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Então, como é que você cuida do coração? Palavra. Por meio da palavra, por meio da oração. Peça a Deus todos os dias, para Ele inclinar o seu coração para Ele mesmo. Peça a Deus para convencer o seu coração todos os dias que Jesus é o maior tesouro que alguém pode ter. Diga, Deus, convença o meu coração da grandeza, da beleza, da preciosidade de Jesus. Porque é na medida em que o seu coração é convencido da beleza de Jesus, que você vai perceber a feiura do pecado. Quanto mais doce Jesus for para você, mais amargo será o pecado. É na medida que Cristo se torna precioso para você, é que você aprende a renunciar o pecado, renunciar o mundo por causa de Jesus. E aí você vai cantar: tudo deixarei, tudo entregarei. Eu estou pronto para perder tudo, porque eu descobri que Jesus vale mais do que tudo. Você só estará pronto para perder tudo o dia que você descobrir que Jesus vale mais do que tudo. Enquanto você não descobrir, o seu coração não, você não vai ter aquilo que o seu coração não ama. Cristo tem que ser o amado da sua alma, senão você vai correr atrás de outra coisa. O dia que Cristo for o amado da sua alma, você larga tudo por causa dele. Então peça a Deus: Senhor, convença o meu coração que Cristo seja o amado da minha alma, o tesouro do meu coração.
porque o dia que ele for o tesouro do meu coração, eu estarei pronto para largar tudo por causa dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um coração igual daquela viúva, um coração devotado a Deus, um coração que está pronto para abrir mão do próprio sustento, por causa do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar, pedir a Deus a bênção sobre nós, sobre os elementos da ceia, e assim nós nos prepararemos para recebermos os elementos da Santa Ceia. Senhor, sonda o nosso coração, Senhor. Sonda o coração de cada um de nós. Vê se há em nós algum caminho mau. Ah, Senhor, exponha os propósitos errados do nosso coração, a fim de que o nosso interior seja purificado. Ah, Senhor, dê a cada um de nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito inabalável, purifica o nosso interior para que o nosso exterior seja também puro, Senhor. Oh, Senhor, convença o nosso coração de que Jesus é o maior tesouro que alguém possa ter. Convença o nosso coração de que outro bem não possuímos, senão a Ti somente. Porque se Jesus não for o amado da nossa alma, se Ele não for o nosso maior tesouro, nós vamos ficar correndo atrás de outros deuses, outros ídolos, buscar em outros lugares o que deveríamos buscar somente em Jesus. Nele habita toda a plenitude. Ah, Senhor, convença o nosso coração de que Jesus é doce, porque só assim o pecado será amargo para nós. Ajuda-nos, ó Senhor, e que ao lembrarmos o que Jesus fez por nós, ao participarmos da Santa Ceia, lembrando do seu sacrifício, nós sejamos constrangidos pelo amor dele a viver para ele, porque ele morreu para que nós deixássemos de viver para nós mesmos e passássemos a viver somente para ele. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome dele, Jesus, o amado da nossa alma. Amém.